O nome desse trabalho, Diretrizes Nacionais de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos dos Profissionais de Segurança Pública. Então, proponho dois recortes. Um recorte, o contexto de São Paulo hoje e o contexto de como foi produzido esse trabalho, né? E ali uma abreviação desse nome enorme. Não era a nossa intenção ter um trabalho com um nome tão grande, mas a dificuldade de tratar de uma maneira universal e transversal a todos os profissionais de segurança pública é uma realidade. A gente tem PMs, a gente tem bombeiros, tem peritos, tem guardas com diferentes desenhos, a gente tem Polícia Federal, Polícia Civil, cada uma com um desenho de carreira diferente, umas podem usar arma de fogo, outras não. Então, são muitas especificidades. Podemos passar, por gentileza. Bom, o contexto de feitura dessas diretrizes nacionais é resumidamente o seguinte: eu sou um policial também, um profissional de segurança pública, sou do Departamento de Polícia Federal há 6 anos e, por pertencer a essa carreira, recebi um convite para trabalhar na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, porque havia uma tradição na Secretaria de Direitos Humanos de convidar profissionais de diferentes áreas. Então, um advogado da União, um diplomata, e nunca tinha havido ninguém da área de segurança pública. Então, aquilo foi considerado por si só como um avanço, um símbolo de inclusão de uma nova categoria que vem se formando e se fortalecendo no nosso país. E a Secretaria de Direitos Humanos, naquela época, apesar de já ser um órgão da Presidência da República, funcionava no mesmo prédio do Ministério da Justiça. Um ministério com um orçamento muito maior que o nosso, com muitas outras atribuições, dentre as quais eu destacaria o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASSE, de 2007, que, pela primeira vez, eleva a condição de um grande programa nacional esse conceito de segurança pública com cidadania, né, com recursos, com propostas, com textos escritos, e, da mesma forma, consegue a primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, que fez um grande momento de encontro democrático, de participação de gestores, policiais, formuladores de políticas públicas. Isso em 2009. Então, por favor, o próximo. Vou tentar acelerar um pouco para não me estender demais. Então, para a gente conceber essas diretrizes, ou para a gente fazer dessas diretrizes um apanhado realmente que desse conta dos temas que interessam aos trabalhadores da segurança pública, a gente promoveu alguns encontros. Uma primeira reunião mais técnica, né, com pessoas que já tinham uma tradição de uma atuação política com o tema segurança pública. Uma reunião com Polícia Civil e Polícia Federal, também por uma questão de proximidade geográfica, né, lá em Brasília. E partimos para alguns fóruns, encontros que acontecem, né, trabalhando com essa temática. Então, aqui um encontro em Vitória, do Fórum Nacional de Segurança Pública, um encontro em Recife também, do Fórum, depois fizemos um workshop, mas eu destaco aqui desse slide, um encontro que a gente fez com a Força Nacional de Segurança Pública, logo no início do trabalho. Era um auditório com uma quantidade parecida de pessoas que tem aqui hoje, umas 250 pessoas, e a gente não imaginava a quantidade de demanda e de reivindicações que os policiais teriam. Era um universo interessante, porque eram PMs de muitos estados da federação, e dali a gente tirou um primeiro material bruto para o nosso trabalho. Destaco aqui essa conferência livre na OAB do Rio de Janeiro por uma simples razão. Isso era uma etapa necessária para que a gente conseguisse pautar na Conferência Nacional de Segurança Pública a questão dos direitos humanos dos policiais, né? Era um pré-requisito do formato da Conferência Nacional de Segurança Pública. Tinha que ser deliberações aprovadas em plenárias, né? Por favor, a próxima, Cambi.
E aí, a encomenda dessas diretrizes atendiam algumas ideias já vigentes na Secretaria de Direitos Humanos. A primeira delas era superar esse trauma de identificação entre repressão política e repressão policial. Eu ouvi algumas coisas dessa apresentação passada, que trata, de uma certa forma, de alguns legados da ditadura que a gente ainda não conseguiu expurgar completamente do ordenamento jurídico, enfim, das nossas instituições. E aqui havia isso também, né? Ao longo de 21 anos de ditadura militar, a lógica do Exército é de tratar com a lógica do inimigo, do extermínio, da eliminação. Isso não é uma coisa que tem pouco impacto. E na lógica de polícias militares servirem como forças auxiliares do Exército e de todo o aparato de segurança pública também, numa boa medida, isso irradiou efeitos que a gente ainda tem um desafio de lidar. Da mesma forma, um preconceito muito difundido que defender direitos humanos é uma questão de defesa de direitos de bandidos. Então, isso criava uma cisão desafiadora, né? Como que a gente podia aproximar profissionais de segurança pública e profissionais de direitos humanos? No fundo, era um pouco esse desafio que era o motor da gente tentar fazer esse programa. E, por fim, uma coisa que eu vivi na Polícia Federal, eu não sei a experiência de vocês, eu quero até ouvir mais e tal, estou tentando correr, na verdade, mais por isso, até que eu acho que ouvir a contribuição de vocês vai ser a parte mais rica do trabalho. Mas a minha experiência na Polícia Federal dava conta disso, de direitos humanos ensinado junto com a matéria chamada deontologia policial. Ou seja, princípios que regem a atividade do policial. E ali você apresentava direitos humanos também nessa perspectiva do outro. Ou seja, não viole direitos humanos porque você praticará um ato indesejado, para não falar um crime, ou que você dará ensejo a um tipo de reprimenda, né? Então, isso também era uma proposta. Como mostrar que direitos humanos deve incluir como ponto de partida o profissional de segurança pública. Direitos humanos não é uma coisa do outro, que você precisa tomar cuidado para você não violar, porque aquilo é um problema para você. Porque se você viola aquilo, você vai sofrer a consequência, né? Então, vamos passar para a próxima. E, a partir, então, dessas rodadas de trabalho, a gente fez uma compilação de 72 artigos, envolvendo essas matérias: direitos constitucionais e participação cidadã, valorização da vida, direito à diversidade, saúde, dignidade e segurança no trabalho, seguros e auxílios, assistência jurídica, a próxima, por gentileza, habitação, cultura e lazer, educação, produção de conhecimentos, estruturas e educação em direitos humanos, valorização profissional. Isso sofreu uma pequena peneira, a gente manteve 67 dessas propostas, e isso é que consubstanciou a portaria a qual o secretário Rogério Sotili se referiu aqui na abertura desse seminário. Então, a gente precisa abrir um outro arquivo de PDF para a gente mostrar como é essa portaria e, em linhas gerais, o que foi abordado aí. Então, aqui a portaria interministerial número 2, de 2010, né? Então, a segunda portaria feita entre Secretaria de Direitos Humanos e Ministério da Justiça nesse ano de 2010. E aqui, esses ministros, em conjunto, resolvem estabelecer as diretrizes nacionais de promoção e defesa dos direitos humanos. Ou seja, esse trabalho, fruto desse trabalho, passou a servir como uma referência no âmbito do governo federal para a adoção de práticas ligadas a essa matéria. Por que eu digo isso? Para que fique entendido o âmbito de alcance do que são essas diretrizes. Então, elas não têm um efeito imediatamente vinculativo, no sentido de disporem verbas ou de ter um programa para já serem adotadas na prática com um ou com outro aspecto, mas elas passam a servir como um documento de referência orientador de políticas públicas.
O próximo, por favor. Aí, aqui, como anexo da portaria, vem o texto, de fato, das diretrizes nacionais. Como são 67, eu vou fazer um pequeno apanhado, para que todo mundo tenha uma ideia do que é o trabalho, e aí a gente abre para uma rodada aí mais de perguntas e participação. Adequar as leis e regulamentos disciplinares que versam sobre direitos e deveres dos profissionais de segurança pública à Constituição Federal de 88. Pode parecer até estranho falar disso em 2013, mas isso é uma verdade que a gente vê. Muitos regimentos, estatutos disciplinares e vários outros nomes que essas regras têm, não respeitam direitos fundamentais evidentes. Direito de expressão, direito à saúde, à educação, ao aleitamento materno, enfim, uma série de direitos que a gente vai poder abordar aqui no decorrer dos outros artigos. Um outro valor também, e por isso que esses entraram nessa primeira sessão do trabalho, foi a lógica de não participação de profissionais de segurança pública em instâncias democráticas de um modo geral, né? Então, assim, a gente tem uma lógica de sindicalização, de corporação, mas a gente não tem ainda, de maneira suficientemente forte, no meu entender, a lógica de participação ativa dos profissionais de segurança pública nos assuntos que lhes interessam. O próximo, por favor, Cambi. E aí, à época, havia alguns temas mais candentes, né? Até por conta do Pronas, da Conseg, e um deles era esse direito de expressão na internet, blogs e tal. Então, esse era um ponto importante, garantir esse direito de opinião e liberdade de expressão, com os desafios de fazer isso cumprindo a lógica da hierarquia e disciplina. E chegava, né, essa questão de não observar os direitos constitucionais, chegava-se ao ponto extremo de jornadas de trabalhos de polícias, né, ignorarem dias de votação, né, um absurdo completo. Valorização da vida, um ponto-chave também, equipamentos de proteção individual. É uma novidade relativamente no Brasil, né, tratar da obrigatoriedade dos EPIs, em quantidade suficiente, respeitando gênero, né? O EPI de mulher, EPI de homem, compleição física, ter diferentes tamanhos, o prazo para reposição desses equipamentos. Todo mundo sabe que tem prazos de validade, esses materiais de segurança, viaturas, munição até. Quer dizer, EPIs de uma maneira abrangente sempre foi um ponto de preocupação, e esse tópico trata em alguns incisos aqui, alguns artigos desse tema EPIs. Podemos passar para o próximo. Direito à diversidade. E aí aqui, felizmente, entra uma influência dos direitos humanos na segurança pública, vamos dizer assim. Porque a Secretaria de Direitos Humanos, por natureza, trata de temas transversais. Idosos, pessoa com deficiência, criança e adolescente, homofobia, racismo, né? Então, o direito à diversidade aqui engloba todos esses aspectos. Como fazer das polícias, na medida em que a vocação ideal das polícias é ser uma promotora e garantidora de direitos, que ela mesma observe isso no seu dia a dia. Essa é uma das chaves das diretrizes, né? Assim, o profissional ele só vai ter condição de ser um agente garantidor na medida que ele é respeitado. Isso é uma coisa humana intransponível. É a reprodução, né? A repetição do que se aprende. Podemos passar para o próximo tópico, por gentileza. Aí vem muitos, né? Idosos, reintegração ao trabalho. Pô, a pessoa, talvez, eu não sei em que medida isso é uma realidade da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, mas tem muitas polícias que as pessoas ficam com sequelas definitivas. Imagino que aqui também. Então, como reconhecer, como que a instituição vai valorizar essa pessoa? Bom, uma pessoa que sofreu um acidente de trabalho grave, ela vai ser escondida
né? Quer dizer, a pessoa que trabalha, ela não vê o que acontece naquela profissão, aquela pessoa é alijada do contato, né, com os colegas. Da mesma forma, assim, uma preparação para aposentadoria. E aí a gente já começa a entrar no ponto de que as polícias, de um modo geral, não tem uma cultura de profissionalização, né? Eu vinha conversando com o Severino no carro agora, de que a Guarda Civil ainda não tem uma missão claramente posta, né? Como um texto. Eu não sei se... Eu não estou querendo te colocar na fogueira, talvez tenha. Uma visão, mas assim, algumas corporações têm isso de maneira mais exposta, na entrada dos seus prédios, enfim. Então, isso não é um discurso meramente formal. Aquilo passa a ser um orientador de atuação, né? Essa lógica de profissionalização e profissionalizar as forças de segurança pública é um caminho inevitável e muito promissor. É o caminho apontado pelas Nações Unidas, é o caminho apontado pelos direitos humanos, pela justiça, enfim. É o melhor caminho possível. Vamos para o próximo, por gentileza. Aqui uma questão tabu também, suicídio, né? Eu estou tocando porque casualmente parou aqui. São 67, eu queria deixar para vocês, para que vocês de fato lessem um por um. Demora meia hora. Suicídio na PM de São Paulo era uma questão gravíssima. E como a corporação vai lidar com a sua imagem divulgando isso, né? Então, esses valores de transparência, isso é uma questão basilar na administração pública moderna. Você tem que expor os seus números, você tem que mostrar qual é a sua meta, o que você está atingindo, né? Não pode ser um jogo de faz de contas, né? Então, na questão das PMs, por exemplo, isso daqui era um ponto gravíssimo, suicídios. Pelo tipo de violência a qual o profissional é exposto, por portar arma de fogo, aí você entra numa série de aspectos que interessam a esse recorte específico. Aí essa parte de reabilitação e reintegração, que eu antecipei um pouco, o acidente de trabalho, como voltar, que função é possível, a não cultivação de um valor de segregação, né? como um valor que importa para a corporação. Mais um, dignidade e segurança no trabalho. E aí vão surgindo especificidades dessas categorias gerais que eu estou falando, né? Então, por exemplo, esse articulado 31, garantir aos profissionais de segurança pública acesso ágil e permanente a toda a informação necessária para o correto desempenho de suas funções, especialmente no tocante à legislação a ser observada. Eu espero que a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo esteja bem nesse quesito, mas eu sei de muitas polícias que não estão. O 31, que veja, se você perguntar para um advogado penal hoje, como que pode ser uma geral no cidadão, vamos dizer assim, um baculejo, o pedido de apresentação de documentos, os limites disso daí, os limites do uso da força física numa abordagem de rua. Você vai dar margem para um grande debate. Então, desde coisas simples como essa, existem muitas zonas cinzentas na atuação policial no Brasil ainda. Então, esse articulado 31 foi uma forma de dizer, independentemente das zonas cinzentas que os temas têm, é um direito do policial que a corporação dele diga para ele como que ele tem que fazer. O que é o direito, assim, qual que é o limite para a atuação dele, né? Então, isso é um direito. Você pode tratar isso como um dever, é assim que a sociedade trata. Mas o policial, como que ele se apropria disso de uma forma positiva? Como um direito dele conhecer essa legislação com clareza, né? Bom, aí aqui, por gentileza, só voltar no 32, também porque é um tema muito falado, né?
Erradicar todas as formas de punição envolvendo maus tratos, tratamento cruel, desumano ou degradante contra os profissionais de segurança pública, tanto no cotidiano funcional, como em atividades de formação e treinamento. Quer dizer, isso é uma prática corrente ainda, em treinamentos de academia, em represálias por certas condutas, atos não motivados e não justificados. Então, esse trabalho, ele atende a uma função essencial de sistematização de um panorama envolvendo direitos de profissionais de segurança pública a serem aprimorados e observados no Brasil. Questão do assédio sexual, comum também nas polícias, né? Assédio moral, então, nem se fala, difícil até ter um parâmetro para isso. Vamos lá, vamos em frente. Seguros e auxílios. E aí eu abriria uma aba que é a seguinte: seguros e auxílios, assistência jurídica, habitação. Outros países a gente tem isso, políticas de proteção específicas para certos segmentos profissionais. Porque, sem dúvida, o principal desejo é remuneração salarial adequada, né? Isso é o principal. Muitas das vezes a gente estava nesse trabalho, as pessoas falavam assim: pô, mas olha, para isso daí, me dá um salário bom e o resto eu cuido, não quero mais. E aí não é isso. Ou digamos assim, para você ter um trabalho, para você ter satisfação profissional, você ter reconhecimento social, para a sua corporação ser valorizada, não basta remuneração. Remuneração é um patamar essencial, sem dúvida, não negamos isso, mas não é o único. E mesmo nesse aspecto, por exemplo, de remuneração, ainda não há suficientemente desenvolvido no Brasil esse tipo de conceito, como que você pode ter uma política habitacional. É recente, ainda está florescendo, né? Assistência jurídica. Assistência jurídica é um ponto muito controvertido, porque a Defensoria Pública, por exemplo, criou muitas dificuldades em muitos estados para defender policiais. E, ao mesmo tempo, por essa lógica um olhar de que a Defensoria Pública não se prestaria a defender arbítrios e violência, né? Agora, por outro lado, os policiais são profissionais, são funcionários públicos, profissionais sujeitos, muito mais que a maioria, a cometerem violações ou a estarem em situações de judicialização, né? Então, aqui até é um ponto que eu acho que interessa mais a Guarda Civil, que é uma frente nova que se abre de mediação de conflitos, né? Imagina, para você ser uma pessoa que media conflito, que você soluciona um impasse entre pessoas, você tem que ser uma pessoa extremamente bem preparada. Você tem que ser uma pessoa profundamente sabedora do que é a vocação ideal da polícia, né? Você tem que entender que o que justifica a criação de qualquer força policial é garantia de direitos, né? E que você vai coibir direito, você vai usar da violência como uma exceção para proteger um direito mais importante do que outro, né? Então, é um pouco esse o universo geral desse trabalho. A gente tem outros pontos. Queria passar rapidamente antes de abrir a palavra a vocês. Tem esse ponto de cultura e lazer. A gente vê um espaço aqui como esse. Eu nunca tinha tido a oportunidade de conhecer um céu. É surpreendente. As polícias, de um modo geral, têm ótimas instalações, né? Ou isso é menos incomum do que a garantia de outros direitos. Não sei como é a Guarda Civil, mas o Brasil é um país grande também, né? Às vezes a gente vai para o norte, por exemplo, aí você vê um campo de futebol, piscina, uma coisa parecida com isso. E aquele espaço fica vedado para qualquer atividade que não seja meramente de treinamento, o que é um grande desperdício. Então, esse é um viés de socialização, de lazer, pela lógica e pela ótica do uso do espaço comum, né?
E aí atividades culturais, esportivas, uma lógica de vale também, que também é um incremento salarial possível. Você pode não ter um salário base como desejado, mas, você tem uma política específica de habitação, você tem uma política específica de seguro, você tem uma política específica de saúde, de lazer, já começa a ficar um pacote mais interessante, mais condizente com a dignidade do trabalho. Vamos subir mais um, por favor, Cambi. Educação. E aqui entra também um ponto que estava muito em voga em Brasília na época da elaboração das diretrizes, que ainda está, que é a questão do ensino à distância, de bolsas por ensino, e, ao mesmo tempo, ainda esse fato surpreendente da não observância de uma matriz curricular nacional para as academias. Quer dizer, uma discrepância enorme entre o que um aprende, o que o outro aprende, e aquilo num efeito de corrosão, né, da credibilidade da instituição policial como um todo, muito grande. Vamos lá, o próximo. Produção de conhecimentos, que é uma porta de entrada, vamos dizer assim, para que a academia se aproxime da polícia, para que os policiais se envolvam nessa produção também, na percepção de que o trabalho deles é muito rico do ponto de vista social, né, e de muitas matérias acadêmicas. O que mais? Vamos mais uma. Estrutura e educação em direitos humanos. E aí a gente entra num ponto, eu não sei como que estava a Guarda Civil Metropolitana até antes dessa gestão, mas já vejo como uma sinalização muito clara fazer uma atividade como essa. É uma tendência que, de fato, as polícias brasileiras se aproximem dessa lógica de respeito aos direitos humanos, né? Então, algumas polícias, como a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, se tornou uma referência nisso. Isso é um campo que existe muito espaço para as polícias serem voluntariosas, né, no sentido positivo do termo. Quer dizer, se você quer fazer uma coisa, mostrar que a tua corporação é capaz de inovar em matéria de respeito a direitos humanos, você vai ter verba federal, você vai ter acolhida de secretarias, de ministérios, enfim. Então, esse tópico aborda um pouco isso, né? E aí acho que a gente já entra no penúltimo. A valorização profissional é o último, né? E aí a gente deixou esse por fim, até por uma razão específica, porque a gente entende que essa questão dos direitos humanos para os profissionais de segurança pública não é só uma questão de valorização profissional, né? A gente até estava na mesa chamada valorização profissional, mas isso é mais do que a valorização profissional. Isso é uma mudança de paradigma mesmo, de condição, de autopercepção, de interação, né? De reconhecimento da importância da alteridade. Então, não é só valorização profissional, é reposicionamento da polícia dentro da comunidade, da coletividade, né? Então, isso também é muito importante como um valor, porque a polícia, ela costuma ser o primeiro ponto do Estado diante de uma situação de ruptura da expectativa social ou de uma violação de direito, né? Então, a forma que o Estado se manifesta ali é muito importante. Então, uma outra forma de dizer da importância de uma melhor formação dos policiais, enfim, a importância de como... a importância da polícia comunitária, um conceito também importante que eu sei que é muito caro às guardas civis como um todo. Então, de um modo geral é isso, gente. Eu queria só fechar isso aqui pedindo para que vocês, então, à luz disso e à luz do recorte do momento da segurança pública em São Paulo, façam as intervenções que vocês queiram,
por favor, perguntem, que é a parte mais importante do trabalho. Daniel, obrigado. Nós vamos abrir para as perguntas. Sou GCM Clay. Eu gostaria de fazer uma pergunta que eu acredito que, como na maioria dos brasileiros, um dos maiores sonhos, quando se quer constituir uma família, é ter sua habitação, seu local para morar, né? Em que pé que está essa situação quando se fala das guardas civis em todo o Brasil com relação a dar esse amparo para a habitação, que é um dos maiores sonhos dos brasileiros? Meu nome é Eliezer Rodella, sou inspetor aqui da Guarda de São Paulo. Eu gostaria de saber o seguinte: há uma dependência aqui. Há uma dependência entre os entes políticos, ou seja, União, Estado e município. Isso, considerando que o servidor só pode fazer o que a lei manda, e considerando a propositura dessa portaria, que eu achei muito interessante, do ponto de vista de aplicação, como isso se daria no âmbito municipal? Isso seria por adesão? Por que a gente pergunta isso? Porque é muito interessante, quando o guarda está na rua, pensar quando o guarda está na rua, né, e muitas vezes por falta de instrução, ele comete um equívoco. Só que lá na rua ele representa o Estado. E esse mesmo Estado que ele representa, que não deu a formação e todas as orientações que ele deveria ter para a sua profissão, é esse mesmo Estado que vira as costas e expurga ele da corporação como se ele fosse nada. Sou CD Naval, ER Lapa. Antes de fazer uma pergunta para o Daniel, quero parabenizar o evento. Há muito tempo eu tenho pedido a Deus para que acontecessem seminários dessa natureza para a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. É a maior corporação municipal do Brasil e nós não fazemos esse tipo de evento. Então, parabéns pela iniciativa, e quero aproveitar e fazer um encaminhamento, que eu não sei, após o evento, que tipo de relatório vai ser feito, mas seria muito interessante que, ao término, nós enviássemos os estudos finais para o Congresso Nacional, para a mídia em geral, porque muitas coisas importantes foram discutidas aqui e tem que divulgar para todo mundo. Para o Daniel, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Nós, juntamente com muitos amigos, a gente tem tentado regulamentar as guardas municipais e a gente tem encontrado muitas barreiras. Diante da sua gama de conhecimento e experiência, eu queria entender por que, por exemplo, na diretriz da CONSEG de número 8, ficou claro que no final ali é para regulamentar as guardas municipais e reconhecer como polícia municipal. Essa foi a conclusão que foi chegado, segundo os estudiosos que participaram da CONSEG. Por que tem tanta dificuldade para que isso valha? Essa é a minha questão. Muito obrigado, senhores. Obrigado pelas ótimas perguntas. Não sei se eu vou dar conta de responder a contento, mas vamos em frente. Olha, a primeira questão sobre habitação do colega aqui, queria pedir desculpa também, porque aqui da frente, como o som é igual pelo microfone, não dá para saber de onde a pessoa está falando. Então, nesse aspecto habitação, as diretrizes trazem um único artigo, que tem o seguinte texto: garantir a implementação e a divulgação de políticas e planos de habitação voltados aos profissionais de segurança pública, com a concessão de créditos e financiamentos diferenciados. Então, para isso eu estou lendo literalmente para ipsis literis, para que vocês entendam o tipo de redação que tem o programa. Então, o programa orienta, olha, é interessante você garantir a divulgação de políticas assim para concessão de créditos habitacionais diferenciados. Como isso se implementa na prática, depende de cada ente da federação, de cada governante, da pressão que é feita. E aí, tentando responder um pouco a pergunta do colega que falou sobre a Polícia Municipal
como uma deliberação da CONSEG. Um articulado aqui das diretrizes dá conta da importância que o profissional de segurança pública conheça o sistema de segurança pública, entre aspas, assim, conheça a lógica geral do Sistema Nacional de Segurança Pública. Né? Não existe com esse nome um Sistema Nacional, mas existe o SUSP, por exemplo, Sistema Único de Segurança Pública, que tem um fundo, existe um Conselho Nacional de Segurança Pública, existe uma Secretaria Nacional de Segurança Pública, enfim, vocês sabem disso bem. Agora, é importante entender o alcance que cada uma dessas instâncias tem. Então, por exemplo, a CONSEG, ela também estabeleceu uma diretriz, né? É um valor, é uma ideia à força. Ela não é algo já implementável concretamente, mas pode ser implementado em São Paulo. Se o prefeito quiser tomar uma decisão assim, implementar assim, não sei, teria que ver constitucionalmente como é isso. Como eu disse, tem muitas zonas cinzentas, isso é um dificultador. Eu acho que, como toda a matéria é tratada na Constituição Federal, no artigo 144, teria que ler para a gente cotejar um pouco essa questão da criação da Polícia Municipal. Mas, de um modo geral, eu toquei nesse ponto da CONSEG para que a gente reforce essa lógica, que o profissional de segurança pública deve conhecer como funciona a segurança pública no Brasil. Né? O conselho do município, do estado, o nacional, porque só assim ele vai saber como reivindicar os seus direitos e como construir politicamente e coletivamente um futuro melhor para as polícias e para os cidadãos policiados. Bom, a outra pergunta do colega vai um pouco, acho que, na linha da assistência jurídica. Né? O agente público, o guarda, só pode fazer o que a lei manda, né? Diferentemente do cidadão comum, a quem é permitido fazer tudo que a lei não proíbe. Né? Genericamente, essa é uma lição clássica do direito. E quando o policial sai à rua e age não em conformidade com a lei, o Estado vira as costas a ele, apesar de não ter ensinado corretamente como se faz nas academias. Concordo com você, é uma realidade, é cruel com o trabalhador, vamos dizer assim, é injusto, e é motivo do abandono de carreira em muitas situações. Né? Não só na polícia, isso é uma coisa que acontece também no Exército, muitas vezes. É uma experiência que eu tenho visto por trabalhar na Comissão Nacional da Verdade hoje em dia, que trabalha mais com temas do Exército. O que eu posso te dizer? Os sindicatos têm assistência jurídica, mas é importante que isso também seja um tema cotidiano, de melhorar o treinamento, de garantir que as defensorias públicas não sejam mais preconceituosas com policiais, de um modo geral. E eu acho que isso é uma pedra de toque para muitas das coisas. Os profissionais de segurança pública sofrem um preconceito grande. Então, para romper com essa lógica, é preciso também que os profissionais de segurança pública façam um gesto positivo, né, de aproximação e de conseguir superar isso com as coisas que têm ao seu próprio alcance. Então, acho que, de um modo geral, respondendo essas 3 perguntas, o que eu diria é isso. Se alguém quiser continuar fazendo as perguntas, a gente abre para mais 3 perguntas. Boa tarde. Boa tarde. Tá. Eu vou explanar aqui alguns acontecimentos e, no final, fazer uma pergunta. Eu sou de uma época, quando estudava primário, a gente, quando avistava uma viatura, a gente olhava para baixo e, enquanto a viatura não passava, a gente não levantava a cabeça e não continuava a nossa caminhada. Diga-se passagem, até com os passos mais rápidos. Isso era o respeito à polícia. Tá? Outra coisa que eu quero dizer, esses seminários que eu tenho participado,
lógico que é de muita importância, eu tenho percebido que também tem a necessidade de se levar esse discurso para nossas crianças no primário, no ginásio e muitas vezes até na faculdade. Porque eles implantam o que a polícia tem que fazer, o que a polícia tem que seguir, é uma cartilha, quando você vai enfrentar uma população que não tem educação e que não falam dos direitos humanos para ele, e quando eles violam os direitos humanos, o que pode acontecer para eles, quando a gente, na imprensa, essa semana, a semana toda, estão fazendo manifestação na Paulista, onde estão tomando capacete de policial militar, estão queimando as cabines dos policiais militares, e são estudantes que estão lá manifestando pelo preço da passagem, que aumentou 20 centavos. Existe uma troca de valores muito grande. É só isso que eu gostaria de deixar avisado. E... não, a pergunta eu já fiz. Vou reforçar. O senhor tem feito alguma palestra nas escolas nesse sentido? Boa tarde, meu nome é Macedo, eu sou inspetor da Guarda Civil. Eu queria perguntar para o senhor se já tem algum projeto sobre a graduação para os profissionais de segurança pública. E para os mestrados também, doutorados. Aqui em São Paulo já teve a oportunidade das bolsas de especialização, mas de mestrado mesmo, doutorado e a graduação ainda não chegou. E que eu acho que o mais importante de todos esses é a graduação. Muito obrigado. Sou o CD Pascoal e gostaria de deixar apenas uma exposição, que é para todos fazerem uma reflexão referente a todos os palestrantes que se encontravam realizando esse trabalho. O que eu percebi, de uma forma geral, é que há uma inversão de valores quando estão passando para nós responsabilidades que não nos dizem no dia a dia, quando nós trabalhamos pela legalidade. O que eu tenho visto é uma patologia das instituições. As secretarias têm passado responsabilidades para nós, numa forma, porque nós somos guardas municipais realizando direitos humanos desde nossa criação. Nós somos mediadores desde a primeira ocorrência. Nós executamos trabalhos diários, tratando desde a família, desde a escola, desde cada unidade municipal, até mesmo nos enterros, velórios, que nós acompanhamos durante toda a nossa jornada. Então, toda apresentação, quando a gente fala promover direitos humanos, aí nós perguntamos, nós precisamos de várias outras etapas internas para realizar um direito humano com humanidade. É desta forma que eu pergunto, não há uma patologia realmente predestinada a soltar para a responsabilidade, para a nossa guarda, em atender todas as demandas que a administração pública não executa com êxito? Obrigado. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Meu nome é Ciderley, sou classe tinta da Guarda Civil, educador também do Centro de Formação. E a minha pergunta é o seguinte, qual a sanção sofrida aos entes confederados por não cumprir essa legislação? Ok. Bom, vamos responder esse bloco de perguntas. São bem diferenciadas e difíceis de responder. A verdade é que há 2 anos e meio que eu não estou trabalhando exatamente com esse tema. Eu trabalhei muito intensivamente até entregar essas diretrizes nacionais em 2010. Então, eu peço desculpa se de repente eu não esteja afiado suficientemente para vocês que estão vivendo na pele isso todo dia. Mas eu vou deixar a apresentação aqui integral para que vocês leiam de fato, levem isso consigo, depois conversem, enfim. Me chamou a atenção uma coisa. A primeira pergunta desse bloco foi a primeira que falou dos eventos em São Paulo. E essa tinha sido uma provocação que, francamente, eu tinha feito. Falei, vamos falar essas promessas todas, vamos dizer, esse pacote de bondades, como se diz pejorativamente na política, que são essas diretrizes nacionais, à luz da situação real que a gente tem vivido aqui. Então, isso eu acho que é uma coisa que vale a pena
fazer essa nova provocação, falar, puxa, isso não apareceu em absoluto, né? Então, algum nível de despolitização, a gente é ensinado a assimilar. Eu falo isso porque eu me sinto assim também, né, como um policial federal. A gente é ensinado a pensar tecnicamente, né, como se a gente não fosse também um agente comunitário, um agente político, enfim. E isso, em alguma medida, tem a ver com essa primeira pergunta desse bloco também, que é a lógica de quando a viatura passava, e alguns colegas aqui contestaram, falando, não, isso não era respeito, isso era medo, a PM está sendo atacada injustamente na situação, e isso, mais do que querer falar, eu queria mesmo que vocês debatessem entre si, né, dialogassem. Eu estou tentando fazer um link com a outra pergunta, eu não sei se eu respondi a contento. Eu concordo que tem desafios grandes nisso, para ser respeitado, mesmo sendo atacado. Eu dizia que isso faz parte da polícia. A polícia ela precisa saber ser respeitada mesmo sendo atacada. Isso é essencial, né? E isso não é fácil. Eu acho que isso dá conta de como a gente está longe de cumprir idealmente a nossa missão, mas isso é assim, né? Aquela coisa do horizonte que serve para a gente ir caminhando. Em relação à graduação dos profissionais, mestrados, doutorados, o programa fala mais concretamente, especificamente nos artigos de 45 a 49, e ele incorpora, colega, esse valor da universalização da graduação universitária, que eu fiquei muito feliz de você falar. As pessoas muitas vezes acham que isso vai ser uma forma de barrar pessoas que não têm graduação universitária. Mas as polícias devem cuidar, assim como existe em vários países do mundo, para que quem ingressa na polícia, assim como tem um estímulo para habitação e outras coisas, tenha um estímulo para se graduar, né? Isso tem programas, a Senasp mantém programas assim, de ensino à distância. Existe uma espécie de uma universidade que a Polícia Federal está fazendo, eu não sei exatamente em que termos está, e como que são os processos de admissão, mas eu sei que tem mestrado, já não tem doutorado, mas tem mestrado. E aí, só para ser mais preciso, vou ler esse artigo 45. Estimular os profissionais de segurança pública a frequentar programas de formação continuada, estabelecendo como objetivo de longo prazo a universalização da graduação universitária. E aí eu devolvo um pouco para o colega que perguntou, pô, mas depois quando a gente vai para a rua a gente não sabe exatamente como todas as situações e nem dá para saber. Porque como eu falei, nem mesmo um grande jurista vai saber, né? Então, e aqui se insere o valor da formação continuada, que não é só você ter a formação na academia, você tem o direito da formação continuada como uma coisa que é de benefício para o trabalhador. Muitos trabalhadores têm isso nas empresas. O cara já é um gerente, já faz uma coisa, mas a empresa paga um curso para ele específico de uma coisa. De uma maneira ou de outra, isso já vem acontecendo também nas polícias, né? Como que a guarda está fazendo isso, né? Bom, até nesse ponto também chegou uma pergunta por escrito que fala: como assegurar que esses direitos sejam protegidos, tendo em vista que, no entendimento de alguns juristas, a Guarda Civil Metropolitana não faz parte do sistema de segurança pública? Bom, eu não sei, talvez vocês conheçam esse tema com mais especificidade que eu. Eu entendo que faz. O uso dessa nomenclatura, profissionais de segurança pública, foi escolhido para contemplar a guarda também, especificamente. Foi uma grande preocupação do programa, das diretrizes. Agora, tem que, enfim, jurista pode entender tudo, né? Eu acho que nesse caso aqui, o sistema de segurança pública vai ser muito pacífico, que ele vai ser interpretado da forma mais abrangente possível, né? Enfim, para outros aspectos, o artigo 144 talvez não contemple as guardas, mas não nesse específico, no meu entendimento.
sanção por não cumprir essa legislação. Não existe uma sanção para os entes federados que não cumprirem essa legislação, porque isso é um material de referência, né? Isso é uma forma com que as Nações Unidas, por exemplo, vem trabalhando muitos desses temas, de uso progressivo da força, de uso de armamentos menos letais, e é um tema em constante evolução. Nesse tema, por exemplo, eu não sei se vocês já viram isso, eu não tinha visto até pouco tempo atrás, se chamava os equipamentos não letais. Mas aí você descobre que se você dá um tiro de borracha na cara de uma pessoa, ela pode morrer. Choque elétrico, um taser, tem baixíssimo índice de óbito, mas acontece. Então, é mais correto você chamar de menos letal, porque num primeiro parâmetro mais genérico, quem está fazendo uso daquilo, ele não acredita que aquilo é não letal. Ele sabe que é menos letal. Ele tende a ter mais cuidado no emprego daquele equipamento. Então, é um pouco nesse espírito que as diretrizes trabalham, né? Eu sei que já é sexta-feira, eu não estou querendo reter as pessoas mais tempo do que o desejado pelo grupo. Eu estou à disposição para as perguntas, mas também quero deixar a coordenação muito à vontade. Ok, vamos usar a mesma dinâmica dos outros palestrantes, né? Anotem, põem um e-mail, a gente vai encaminhar para o Daniel vai fazer os encaminhamentos para vocês via e-mail, ok? Nesse momento, nós agradecemos a sua presença. Carlos, obrigado. Nós fazemos agora a mesa para os finalmente. Obrigado.